Olá, muito bem-vindos a todos e a todas. Eu sou Ana Teneres e este é o The Inner Chiron, o Chiron interior. E hoje vos trouxe um tema muito interessante, que é o poder da palavra e do som. Vamos a isto? Então, a primeira reflexão que eu vos trago é o primeiro versículo do Evangelho de João, que diz: no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Ou seja, este versículo, iniciando o Evangelho de João, já nos dá a perceber, não é, a força por detrás do verbo, por detrás da palavra, por detrás do som. E todas as antigas escolas esotéricas, todas falavam muito disso, não é, do poder do som e da palavra, e da importância do cuidado com a palavra. Os hermetistas costumavam dizer uma das leis, não é, da vibração, que é uma das leis que está por trás da lei da atração, e mais um motivo para a gente ter ainda mais cuidado com o verbo, é o princípio da vibração, que diz que tudo vibra, tudo está em movimento, tudo tem som, mesmo aquelas coisas que aparentemente podemos ver e não ver nem som, nem movimento. Mas como sabemos, e os cientistas já nos comprovaram isso mais do que muitas vezes, não, que as moléculas, os átomos estão em movimento, não é? Temos sempre aquele movimento dos elétrons ao redor do núcleo, temos a vibração que é produzida pelos átomos que não estão realmente encostados um no outro, não é? Eles estão ali próximos, eles não estão ali completamente encostados. Ou seja, por mais que vemos uma mesa, uma superfície totalmente sólida, ela não é assim tão sólida, ela não é assim tão impenetrável como a gente vê. E ela está em movimento porque os átomos daquela mesa estão em movimento, estão em vibração. E se estão em vibração, e se estão em movimento, produz algum tipo de som, por mais que possamos não ouvi-lo. Este princípio hermético diz que nada descansa, tudo move, tudo vibra. Este princípio incorpora a verdade de que tudo está em movimento, tudo tem a sua própria vibração, portanto, tudo produz som, tudo tem o seu próprio som particular. Vou-vos ler uma frase do Mestre Samael Weor, que diz: desde o todo que é espírito puro, no mais alto dos céus, desde a dimensão zero ou absoluto, baixando até a forma mais grosseira de matéria, a primeira dimensão, e nos mundos submersos, tudo está em vibração e, portanto, tem som. O som universal é em si mesmo a causa causoro de tudo quanto existe. O som, segundo a ciência, é uma vibração em movimento. É uma vibração. Isso aqui é a bacana ó. O som é uma vibração ou um movimento de algo. Esta vibração se propaga em forma de ondas longitudinais que viajam através do espaço e do tempo. É muito interessante vermos como que a ciência vai conseguindo cada vez mais chegar nas verdades ocultas que as religiões há muitos anos vêm falando, não é? E a ciência quântica tem conseguido cada vez mais se aproximar às grandes verdades faladas pelo budismo, pelas pessoas que meditam e pelos ocultistas no geral. Ou seja, a ciência também utiliza, né, tem utilizado o som, o poder do som para diversos fins,
para fim da medicina, através dos exames de ultrassom. Tem utilizado também até para fins bélicos, não? Como os aviões ultrassônicos, supersônicos, as bombas, utilizando também o poder do som, que já foram criadas, acho eu. Mas, ou seja, tudo porque sabem que é uma ferramenta de poder que pode ser utilizada, e é claro, não é como sabemos, a humanidade, no seu melhor, utiliza muitas vezes para o bem, mas a maioria das vezes para o mal, não é? Para condições de construção de armas e tal. Mas, é claro, assim como nós utilizamos o nosso verbo para o bem e para o mal. E eu resolvi também vos trazer este tema, porque às vezes eu fico chocada de ver em conversas com as minhas amigas íntimas e os meus amigos íntimos, o tanto que nós somos péssimos para falar de nós mesmos, não é? São sempre os carrascos, não é? Falando, ai, eu sou uma anta, eu sou... Não é? Usamos palavras horríveis, às vezes, para nos descrever em momentos de raiva, de angústia, não é? Usamos para nos descrever a nós mesmos. Imagina o que usamos para descrever as pessoas com as quais estamos magoadas, não é? E isso é uma coisa que temos que ter consciência. O verbo é um dom divino que temos que aprender a usar, reaprender a usar, porque aprendemos a falar desde pequititos, não, mas falamos de forma muito inconsciente, sem avaliar o que estamos falando, sem avaliar as consequências das nossas palavras, tanto para a gente quanto para os outros, não é? Quantas guerras que não foram iniciadas através de uma má comunicação? Quantas brigas de família não ocorreram e se calhar duraram por anos por conta de más palavras, não é? Quanta mágoa que criamos e recriamos através de não conseguirmos segurar a nossa língua, não é? Um pedacinho de carne, como dizem os antigos, não é? Costumavam dizer, e tem várias piadas sobre o pedacinho de língua, não é? E às vezes brincamos que vamos precisar de ter, não é? Para algumas pessoas precisam de ter um caixão para a língua, outro caixão para a própria pessoa, porque fala pelos cotovelos, não é? Eu falo pelos cotovelos, mas a gente tem que ter consciência do que fala, tá bem? Temos que ter mais presente a importância do verbo, tanto para vivermos em harmonia com as pessoas, com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, quanto para vivermos melhor conosco mesmos, tá bem? Se eu estou dia e noite me massacrando porque eu sou horrorosa, porque eu não gosto do meu corpo, porque eu não gosto do meu cabelo, porque olha que horrorosa que eu estou hoje, ou que horroroso que eu estou hoje, olha que idiota que eu sou. Tá certo que é bom ter autocrítica, vamos aqui fazer uma distinção. É essencial termos autocríticas e tentarmos ver-nos tal qual somos. Isso para o autoconhecimento é essencial, mas não ajuda em nada para o autoconhecimento eu ficar constantemente me massacrando a mim mesma, porque a vibração das minhas palavras vão me deixar melhor energeticamente ou pior. Se eu estou constantemente me ferindo ou ferindo as pessoas à minha volta, eu vou estar emanando energia negativa, que, é claro, vai voltar para mim de alguma forma. Primeiro porque eu estou mandando para o universo só reações negativas e emoções negativas. Ou seja, o universo vai mandar para mim o semelhante, vai mandar para mim aquilo que eu estou mandando para os outros. Também pela lei kármica, não podemos esquecer. Não se comete só karma através de ação. Se comete por pensamento, pela língua, pela fala e pelos sentimentos, tá bem?
Muitas vezes a gente comete um karma por não ter feito algo que a gente deveria ter feito, ou por ter falado e causado dor em uma pessoa. Porque a gente pode matar uma pessoa através do verbo. E podemos salvá-la também através do verbo. Então, tenhamos mais cuidado, tá bem? Porque é sério. E não só para vivermos em melhor harmonia, para vivermos em ambientes melhores, mais saudáveis, mas para sentirmos melhor conosco mesmos também, não é? Porque se eu não vou ser a minha amiga, e se eu não vou me colocar para cima, quem é que vai fazer isso? Eu também não posso depender do amor da minha vida para ficar me falando, ai, querida, você está linda. Ai, querida, você é linda, você é ótima. Não posso ficar esperando aprovações externas para eu me sentir bem. Eu tenho que ser capaz de encontrar este estímulo dentro de mim, sem esperar pelo feedback dos outros para eu me sentir melhor, para eu me sentir bem. Mas se eu estou constantemente me jogando para baixo, aí eu não consigo. Ixi, não consigo. Aí eu não consigo. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso é quase impossível. Claro que vai ser impossível, se eu estou falando que é impossível, como é que eu vou conseguir fazer? Não vou conseguir fazer. Porque eu já estou condicionando a minha mente a me sabotar. E é claro, não é? Pela lei da atração, eu vou atrair aquilo que eu estou pedindo. Se eu estou pedindo e falando para o universo que eu não consigo, eu não vou conseguir. Então vamos ter mais cuidados com a palavra, com o verbo, porque o verbo tem poder. A gente não tem ideia, mas para as pessoas mais sensíveis, mais empáticas, às vezes consegue perceber que uma má palavra no ambiente já causa uma vibração que todo mundo fica nauseado depois. Ou uma pessoa chega num ambiente com uma alegria muito grande, começa a falar coisas ótimas, coisas positivas, todo o ambiente muda, não é? Ou seja, vamos ter mais cuidado com a palavra, principalmente porque a palavra também é uma semente. Os nossos pensamentos também são sementes que nos podem produzir bons frutos ou maus frutos. Um bom karma ou um mau karma, tá bem? Por isso, ou seja, por este poder do verbo, da palavra, assim como a música, não é? Temos músicas que nos deixam em estados, não é, que logo queremos dançar, outras que nos deixam com um estado mais meditativo, outras nos dão uma tristeza muito grande, outras nos chamam para festa, para cair no samba, não é? Ou seja, a palavra, a música, tudo tem poder, tá bem? Vai estar tudo dentro do poder do som. E é uma forma de alimento, tá bem? É uma forma de alimento das nossas emoções, da nossa mente, tá bem? Ou seja, nós temos nosso alimento físico e temos alimentos que vamos receber através dos sentidos, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, através dos nossos sentimentos, das coisas que a gente toca. E no caso do som, através do sentido do ouvido, não é? Mas isso vai poder deixar-nos em um melhor estado emocional ou vai poder deixar-nos em um pior estado emocional. Todo mundo consegue perceber. Às vezes, uma música nos deixa num estado maravilhoso ou termina de nos jogar dentro do poço. Ou seja, temos que ter cuidado com que tipo de alimento trazemos pra gente. Que tipo de alimento emocional buscamos incorporar na nossa vida. Porque, querendo ou não, a gente pode não perceber, tudo causa um impacto. Ou a nível das nossas emoções, ou a nível da nossa mente, ou a nível do nosso subconsciente. Músicas agressivas, músicas, às vezes eu brinco,
quando eu sou bombardeada, estou num local que não posso evitar fugir. Então, com músicas comerciais muito fortes, às vezes eu saio e brinco com os meus amigos, dizendo que eu estou com os chakras todos baralhados. Não é? A gente não percebe normalmente. Mas quando a gente passa um tempo sem se alimentar de músicas muito agitadas, quando a gente é bombardeado por elas, a gente sente aflição, não é? E as lojas hoje em dia usam muito dessa técnica de marketing, não é? Colocam aquelas músicas super altas, agitadas, e as pessoas acabam comprando mais, de forma mais impulsiva, por conta da mensagem subconsciente que as músicas passam. E é claro que para mim isso não funciona, porque eu entro nessas lojas e quando eu vejo essas músicas muito fortes, muito tunte, 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 eu saio logo correndo, não consigo. Mas pronto, isso não significa nada, cada um é cada um. Mas o que eu gostaria a mensagem que eu gostaria de deixar é: prestem atenção nos alimentos emocionais que utilizam através do som, através da música e através das coisas que falam, tá bem? Porque isso tudo produz impacto na nossa vida. A gente pode não ter consciência ou percepção no momento, mas produz impacto, tá bem? Ou seja, a palavra tem um poder criador. O verbo tem um poder criador. E por este poder criador, a gente tem que saber como que utiliza este dom divino para tentar utilizá-lo de forma o mais construtiva possível, de forma a nos acrescentar e não nos retirar, de forma a que o verbo nos traga harmonia, nos traga benefício, nos traga relações produtivas, que sejam prazerosas, não só para mim, é claro, mas para as pessoas. E todo mundo gosta de ter à sua volta uma pessoa que é positiva, que não está sempre reclamando, que não está sempre se queixando, porque isso tudo gera uma energia tão negativa, uma emoção tão negativa, e contagia o ambiente, contagia tudo, tá bem? Às vezes é de fugir, por conta de tanta carga negativa que é gerada muitas vezes através da má utilização do verbo. Isso por quê? Porque a palavra é uma exteriorização do que nos passa dentro, não é? Se eu tenho dentro de mim uma confusão de emoções, muito ódio, eu vou externalizar esse ódio através de palavras agressivas, através de palavras desarmônicas, e vou bombardear o meu vocabulário de palavras que vão demonstrar a confusão interior que eu vivo dentro. E por isso que dizemos que a boca fala daquilo que transborda o coração. Esta é uma frase que está no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, e é dita por Jesus. Não é aquilo que entra pela boca de uma pessoa que a torna impura, mas o que sai da boca. Isso sim corrompe uma pessoa. Tá bem? Isso é de Mateus 15. Ou seja, isso tudo para mostrar o tanto que temos que ter cuidado com as palavras. Através dessas palavras, semeamos muita semente má, semeamos muito karma e jogamos vibrações para o universo de coisas que vão voltar para a gente, através da lei da atração, através da lei das vibrações. O que a gente recebe é o que a gente manda para os outros. Se eu estou mandando ódio, se eu estou mandando rancor, se eu estou mandando tristeza, é isso que eu vou receber do universo. E por isso que às vezes a nossa vida está um caos e a gente está perpetuando o caos através da palavra. Bom, é isso, meus amigos. Espero que essas dicas
vos ajude na autotransformação e vos ajude a refletir sobre o tanto que podemos causar mal a nós mesmos através do verbo. E tentem, por favor, corrigir esta mania de ficarem sendo o vosso pior inimigo através da fala, tá bem? Tentem, com carinho, reflitam e tornem-se vossos amigos. Vocês têm que ser o vosso melhor amigo, vosso maior aliado. Não vocês como ego, como personalidade, mas vocês como ser divino de luz, tá bem? Vos desejo um ótimo dia, vos desejo um ótimo dia, uma ótima semana e vos peço que compartilhem este vídeo com os vossos amigos para que eles também tenham cuidado com a danada da língua e nos encontramos em breve num próximo vídeo, tá bem? Curtem o canal, apertem lá o sininho para receberem notificação sempre que um novo vídeo for publicado e nos vemos em breve em mais um vídeo, tá bem? O próximo vídeo vai ser sobre mantras. Beijinhos!